Em Mateus capítulo 5, versículo 20 e 21, a palavra ela diz bem claro. Ela diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha só, Jesus ele estava no Sermão do Monte, ele estava explicando para os seus discípulos aquilo que eles deveriam trilhar, o caminho que eles deveriam seguir. E uma das palavras que Jesus destaca é que a nossa justiça, ela tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. O que isso simboliza? Significa que naquela época era muito comum as pessoas serem religiosas, praticarem atos de justiça como jejum, oração, e isso era importante, porém os religiosos tinham um coração totalmente longe de Deus. Eles faziam aquilo para mostrar para os homens, porém realmente eles não estavam sentindo aquilo. E aí Jesus fala assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, ou seja, dos religiosos, de maneira alguma vocês vão entrar no reino dos céus. Aí ele fala que ele começa falando sobre a justiça dos fariseus, né? Ele fala assim: olha o que está escrito: não matarás, mas eu vos digo, qualquer que odiar o seu irmão, qualquer que falar mal, qualquer que falar coisas contrárias, qualquer que chamar teu irmão de tolo, qualquer que alimentar o ódio dentro do seu coração, é como se aquela pessoa já estivesse matando. A palavra de Deus fala bem claro, ela deixa bem claro um ensinamento precioso, ó. O Senhor não vê como vê o homem, mas o Senhor olha exatamente o que está dentro do seu coração. Romanos 12:2, a palavra fala assim que nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. Em 1 João 3,15, o Senhor fala: aquele que odeia ao seu irmão, esse já é homicida. Então muitas vezes nós falamos palavras agressivas, nós temos ofensas, nós guardamos mágoas, nós decepcionamos as pessoas, nós falamos com coisas contrárias, que muitas vezes as palavras que saem da nossa boca ferem o coração dessas pessoas, e muitas vezes nós achamos isso normal. Não, mas se eu não matei, tá tudo certo, o importante é eu seguir os mandamentos. Mas Jesus ele deu um novo significado a esse mandamento. Ele falou: não odeie, não magoe e não guarde mágoa. Uma segunda coisa que ele fala aqui, ele fala sobre a pureza do coração, ele vai falar sobre o adultério. Ele fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura em seu coração, ele já cometeu adultério com ela. Por quê? Porque a origem estava dentro do coração. Às vezes a pessoa não cometeu o adultério, porém ela teve o desejo de cometer, e se ela tivesse a oportunidade, ela cometeria. E aí Jesus fala: olha, então se o teu olho te faz pecar, arranque e jogue para longe de ti. Se a tua mão te faz pecar, arranque e jogue para longe de ti. O que na verdade Jesus estava querendo dizer não é para a gente arrancar os nossos membros, mas é para anular o efeito do pecado na nossa vida. Por quê? Porque o ser humano em si mesmo, a nossa carne, ela está constantemente querendo pecar contra Deus. Existe uma luta interior, o nosso espírito ama a Deus, a nossa alma muitas vezes ela quer nos levar a pecar. Muitas vezes o nosso corpo ele tem o desejo de pecar contra Deus, mas é aí que está, quando você alimenta o teu espírito, você domina sobre a tua carne. E é isso que Jesus estava querendo dizer: não permita com que os teus olhos te façam pecar contra o Senhor, não permita com que a tua mão te faça pecar contra o Senhor, não permita com que o teu corpo te faça pecar contra Deus, mas anule os efeitos dele, se submetendo à vontade do Espírito Santo. Então, a terceira coisa que ele fala aqui nesse texto, ele fala sobre integridade nas palavras. Jesus fala assim: Jesus ensina os cristãos que nós não precisamos viver em juramento. Então não jureis nem pelo céu, não jureis pela terra, não jureis por Jerusalém, não jureis pela sua própria cabeça, porque você não pode acrescentar um único fio à sua cabeça. Quer dizer, a sua vida pertence totalmente ao Senhor, porque naquela época era muito comum as pessoas fazerem um juramento para simbolizar que a palavra dele tinha peso. Aí Jesus fala assim: não, eu não ensinei para vocês dessa forma. Vocês têm que ter caráter, vocês têm que ter integridade, a palavra de vocês tem que valer. Então a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Ou seja, sim, eu vou fazer. E se você falar que vai fazer, então faça.
E se você falar, não, não vou fazer, então não faça. Porque a tua palavra não precisa de juramento para ter peso, mas ela só precisa de sim ou não, e o que passa disso é procedência maligna. A palavra fala assim que nós não devemos mentir uns aos outros. Colossenses 3:9. A palavra fala em Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Que você possa receber essa palavra em teu espírito, são ensinamentos que veio do próprio Cristo, Jesus, que nos ensinou isso. Que Deus te abençoe e não esqueça de compartilhar essa mensagem e de nos seguir nas redes sociais para que mais pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho. Deus te abençoe e abençoe toda a sua família em nome de Jesus.